Fala meninos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ronald e agora a gente está na nossa hora. Eu preparei para vocês uma revisão dos assuntos da prova de primeira série, interações intermoleculares e determinação de massa atômica. Para quê? Para que você aí na sua escola tenha um melhor desempenho na sua prova de química, tá? Para você entender como é que vai funcionar essa revisão, eu peguei 5 questões de vestibulares do Brasil todo, tá? 3 sobre o assunto de interações termoleculares e 2 sobre o assunto de determinação de massas atômicas. E a gente vai resolver essas questões lembrando teoria, lembrando aquilo que precisa ser lembrado para você ter um bom desempenho na sua prova. Se você quiser esse material, se você quiser os exercícios dessa aula, basta você clicar aqui embaixo no link do Telegram, tá? Telegram você não paga nada, você vai lá e procura o material em PDF que está escrito assim, ó, revisão primeira série, tá lá em PDF, é só você procurar. Baixa isso, se você quiser imprimir, imprime, e aí você acompanha junto comigo a resolução das questões, beleza? Vamos começar então? Então eu começo aqui com uma questão do vestibular unificado, certo? E essa questão fala do assunto interações intermoleculares. Veja bem, olha o enunciado da questão, ó. Observe a tabela de pontos de ebulição. Aí ele colocou aqui determinadas substâncias e os seus pontos de ebulição em graus Celsius. Veja, ele colocou a água, o sulfeto de hidrogênio, o H2SE e o H2TE. Né? Isso aqui tudo são sulfetos, são substâncias, hidretos de elementos da família 6A, hidretos de calcogênios. Sulfeto, na verdade, é só o segundo composto. E aqui ele colocou os pontos de ebulição. 100 graus Celsius, menos 60, menos 41, menos 2,2. Então, de cara, analisando os dados da tabela, e é sempre bom você analisar as informações que a questão te dá, você percebe que o ponto de ebulição da água aqui, ó, é muito maior que o ponto de ebulição dos hidretos dos outros elementos. Levando-se em conta também, é bom você ficar atento a isso, você tem tabela periódica nas suas provas, procura lá o oxigênio, o enxofre, o selênio e o telúrio. São todos da mesma família, ou seja, todos esses hidretos são hidretos da família 6A ou família 16, na nomenclatura mais nova da tabela periódica. Vamos ver o que ele pergunta? O ponto de ebulição da água, então ele está falando exclusivamente da água, é anômalo em relação aos demais compostos da família do oxigênio. Por quê? Bom, primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. Quando ele diz aqui que o ponto de ebulição da água é anômalo, o que ele quer dizer com ponto de ebulição anômalo? Vamos lá na tabela. Você percebe aqui que 100 graus Celsius é muito maior do que menos 60,3, menos 41,3 e menos 2,2. Por isso ele chamou isso de anômalo. É muito acima do valor das temperaturas de ebulição das outras substâncias. Vamos agora resolver a questão. Veja, se ele está falando de hidretos da família 6A, vamos fazer assim, ó, de forma genérica, eu vou chamar esse elemento da família 6A de elemento X, ok? Como ele é da família 6A, ele tem 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na sua camada de valência, certo? Quando esse elemento X forma os hidretos, né, se liga a 2 átomos de hidrogênio, você vai ter isso aqui, ó, o átomo X com 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Daí, ó, você vai ter um hidrogênio ligado aqui, outro hidrogênio ligado aqui. Aí completa o octeto do elemento X. Veja que o elemento X agora tem 2, 4, 6, 8 elétrons na sua camada de valência, está estável de acordo com a teoria do octeto. Agora, embora ele tenha 8 elétrons na sua camada de valência, veja que no elemento central eu tenho 2 pares de elétrons livres e 2 pares de elétrons ligantes. Quando você tem 2 pares de elétrons livres, né, no elemento central, isso faz com que o elemento, ou a substância, a molécula, assuma a geometria angular. Então aqui você tem molécula com geometria angular. Ó, angular, né? E aí o que acontece? O fato da molécula ter geometria angular vai fazer com que essa molécula seja polar. Então veja, aqui se você tem, por exemplo, aí vai depender se o X é mais ou menos eletronegativo do que hidrogênio. Vamos supor que seja mais.
Se esse elemento x é mais eletronegativo, vetor aqui aponta para o x, vetor aqui aponta para o x, o resultante aqui, ó, é um vetor que aponta para cima, portanto você tem um vetor momento de dipolo resultante diferente de zero, isso caracteriza molécula polar. Então veja, todos os hidretos da família 6A são formados por moléculas polares. Só que tem um detalhe, de todos eles, somente a água tem hidrogênio ligado a FON. Como assim, Ronald, hidrogênio ligado a FON? Lembra comigo uma coisa importante aqui, ó. Quando a molécula é polar, vou colocar aqui, ó. Quando a molécula é polar, ela pode fazer dois tipos de interações intermoleculares. Ela pode fazer ligação de hidrogênio, ó, ligação de hidrogênio, ou ela pode fazer interações do tipo dipolo, que na verdade é dipolo permanente. Qual é a condição para que a molécula faça interações do tipo ponte de hidrogênio? Lembra? Se isso aqui, por exemplo, for a estrutura da molécula, dentro da molécula você tem que ter hidrogênio ligado a flúor, a oxigênio ou ao nitrogênio. É o que a gente fala de hidrogênio ligado a FON. A água é a única molécula que tem hidrogênio ligado a FON. E você sabe que a ligação de hidrogênio, a ponte de hidrogênio, é mais forte do que a interação do tipo dipolo-dipolo, que é mais fraca quando se compara só essas duas, a ligação de hidrogênio e a dipolo-dipolo. Tanto é verdade, dá uma olhada nesse gráfico aqui, ó. Veja, esse gráfico relaciona a temperatura de ebulição de hidretos, ó. Essa molécula aqui angular representa os hidretos da família 6A. Aqui da família 7A, aqui da família 5A e aqui da família 4A. Me interessa essa curva aqui, ó, dos hidretos da família 6A. Veja aqui, eu vou apagar isso aqui para não atrapalhar a nossa resolução. Aliás, eu vou colocar uma cor vermelha para ficar melhor. Ó. Veja aqui, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius, como consta lá na tabela. Ó. Veja, na tabela é 100 graus Celsius. Mas o ponto de ebulição do H2S, do H2SE e do H2TE são valores, olha lá no eixo Y, ó, são valores muito menores. Por que eles são valores muito menores, sendo que todas as moléculas são polares? Acontece que essas três moléculas aqui, H2SE, H2TE e H2S, são moléculas que interagem através de interações do tipo dipolo permanente. Enquanto a água, pela estrutura dela ter hidrogênio ligado a FON, é a única que faz ponte de hidrogênio, ou seja, ligações de hidrogênio. Então ele pergunta, o ponto de ebulição da água é anômalo? Anômalo significa que ele é muito maior em relação aos demais. Por quê? Porque as moléculas de água são mais leves? As moléculas de água são mais leves, mas não é por isso. Está errado, então está falso a letra A. Letra B. Existem pontes de hidrogênio entre as moléculas de água? Sim, a gente acabou de ver que existem pontes de hidrogênio entre as moléculas de água. E isso torna o item verdadeiro. Existem forças de Van der Waals entre as moléculas de água? Van der Waals é o mesmo que dipolo instantâneo e dipolo induzido. Não é força de Van der Waals na água. É ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. A molécula de água é apolar? Não. Todas elas, inclusive a água, são polares. As demais substâncias decompõem-se termicamente. Não é o caso de uma decomposição. Por isso, para essa questão, resposta letra B. A água tem ponto de ebulição superior aos hidretos da mesma família, porque na água você tem interações mais intensas, mais fortes, ou seja, interações do tipo pontes de hidrogênio. Beleza? Vamos lá para a questão número 2 que eu preparei para vocês aqui. Ó. A questão número 2 diz aí o seguinte, ó, enunciado, beleza. Ela fala assim, quando uma pessoa inala benzeno, seu organismo dispara um mecanismo de defesa que o transforma no catecol, uma substância hidrossolúvel. Olha, informação importante, ó. O que significa hidrossolúvel? Solúvel em água, né? Hidrossolúvel, como representado a seguir. Então aqui ele deu a reação, a gente vai estudar ela daqui a pouco. Letra A. Por que o catecol é mais solúvel em água do que o benzeno? Bom, vamos responder então a primeira pergunta da questão. Analisando, antes de mais nada, a estrutura das substâncias que ele deu.
Vamos primeiro para o benzeno, moçada. Benzeno é um hidrocarboneto. A gente sabe uma informação importante sobre todos os hidrocarbonetos. Qual? Eles são todos apolares. Se você não lembra disso, anota. Todo hidrocarboneto é sempre apolar. Sempre apolar. Se o composto é formado somente por carbono e hidrogênio, ele é chamado de hidrocarboneto. Normalmente são derivados de petróleo, tá? Como a gasolina, por exemplo, né? E todos os hidrocarbonetos, todos, são sempre apolares. Beleza? Já o catecol, olha aqui, ó, no catecol, né? Aqui está o catecol. No catecol, você tem aqui a mesma estrutura do benzeno, só que existe aqui uma hidroxila e existe aqui outra hidroxila. Hidroxila é hidrogênio ligado a FON. Então, essa hidroxila é capaz de fazer ponte de hidrogênio com outra molécula de catecol ou com outra molécula polar, como, por exemplo, a água. E essa hidroxila também é capaz de fazer ponte de hidrogênio com outra molécula de catecol ou com outra molécula polar, como, por exemplo, a água. Então, basicamente, o benzeno não pode interagir com a água, porque ele é apolar. E a água, você sabe que é polar. Vou até escrever aqui, ó. Lembra que a água é uma molécula angular e polar, assim como você viu na questão anterior, a questão 1 aqui em cima, né? Já o catecol, como ele faz interações intermoleculares com a água, ele consegue se dissolver na água. Lembra do fato, semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Como a água é polar, ela consegue dissolver o catecol, que é polar também, e faz com ela ponte de hidrogênio. Então está escrito aqui, ó. Por que o catecol é mais solúvel em água que o benzeno? Você vai responder assim, ó. Porque o catecol é polar e consegue fazer ligações de hidrogênio, com a água. Vou colocar assim para completar, ó, permitindo sua solubilização. O que é solubilizar? Solubilização. Solubilizar é se dissolver em meio aquoso, né? Aí vem a letra B, ó. Explique por que... Deixa eu pegar um marca-texto aqui, pegar um amarelinho, ó. Explique por que a temperatura ambiente e a 1 atm, o oxigênio é gás, o benzeno é líquido e o catecol é sólido. Então vamos lá. Então agora na letra B ele está falando sobre ponto ou temperatura de ebulição. Para você entender, olha o que eu fiz aqui, ó. Eu vou colocar uma escala e essa escala vai representar os estados físicos da substância. Imagina que essa setinha indica uma escala de temperatura em graus Celsius. E você sabe que uma substância pode se apresentar nos 3 estados físicos, ó. Estado sólido, estado líquido e estado gasoso. Não é isso? Agora me diz uma coisa. Em qual temperatura a substância passa de sólido para líquido? Ela passa nessa temperatura aqui, que é o seu ponto de fusão. Então, na temperatura do ponto de fusão da substância, ela passa de sólido para líquido. Em qual temperatura ela passa de líquido para gasoso? Ora, ela passa de líquido para gasoso no seu ponto de ebulição. Essa mudança de estado se chama vaporização. Então, o ponto de fusão, o ponto de ebulição e a temperatura ambiente definem o estado físico. Só para você entender, dá uma olhada aqui, ó. Imagina, eu vou colorir o cursor, ó. O cursor é esse negócio vermelho que você está vendo aí. Imagina que o cursor represente a temperatura temperatura ambiente, a temperatura local onde a substância está localizada. Se a temperatura ambiente, ó, for menor do que o ponto de fusão, a substância vai ser sólida naquela temperatura ambiente. Concorda? Se a temperatura ambiente estiver entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, a substância vai ser líquida. E se a temperatura ambiente estiver acima do ponto de ebulição,
concorda comigo que ela vai ser gasosa? Então, ó, se isso aqui for a temperatura ambiente, a comparação da temperatura ambiente com ponto de fusão e ponto de ebulição é que define o estado físico de cada substância. Portanto, olha só, agora falando sobre a questão que a gente está resolvendo. Ele perguntou 3 substâncias. O oxigênio é gasoso, o benzeno é líquido e o catecol é sólido. Nós temos primeiro o oxigênio. Ó. O oxigênio é a substância O2 gasoso. A molécula de oxigênio é formada por uma ligação dupla entre os átomos de oxigênio. Essa molécula é uma molécula apolar. As ligações são apolares, a molécula é apolar. E você sabe que moléculas apolares interagem entre si por interações do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido, que também pode ser chamada de força de Van der Waals, certo? A outra substância é o benzeno, olha só. Já o benzeno é um hidrocarboneto, porque só tem carbono e hidrogênio. A fórmula molecular do benzeno é C6H6, ele é hidrocarboneto. Também sendo hidrocarboneto, ele também é apolar e suas interações são do tipo DI, dipolo instantâneo, dipolo induzido, ou seja, forças de Van der Waals, que também é fraca. Já o catecol, vou colocar ele aqui, ó, o catecol, está lá na equação, ó, tem uma estrutura aromática, porque tem um anel benzênico aqui, aromático, mas tem aqui uma hidroxila e tem aqui uma hidroxila. E mais do que isso, essas duas hidroxilas, deixa eu pegar uma corzinha verde aqui, ó, essas duas hidroxilas, tanto essa quanto essa, fazem com que o catecol seja capaz de realizar pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. Então aqui você tem uma molécula com uma maior polaridade e interações intermoleculares mais fortes, que são as pontes de hidrogênio. Lembra, quanto mais fortes as interações intermoleculares, maior é o ponto de ebulição da substância. E quanto maior o ponto de ebulição da substância, isso influencia no estado físico, porque lembra que ele fala aqui, ó, explique a temperatura ambiente, ó, a temperatura ambiente, o estado físico das 3 substâncias. Não vai caber aqui na tela, eu vou explicando e você vai anotando aí na sua folha, ó. A resposta tem que mencionar as 3 substâncias. Então vamos falar primeiro sobre o oxigênio. Então coloca assim, para o oxigênio gasoso, coloca assim, suas moléculas são apolares e suas interações intermoleculares são do tipo dipolo instantâneo e dipolo induzido, que são fracas. Daí o baixo ponto de ebulição do oxigênio, justificando seu estado gasoso à temperatura ambiente. Beleza? Finalizamos o oxigênio. Vamos falar agora do benzeno. Se ficou corrido, para o vídeo agora, volta um pouquinho e copia de novo no seu caderno aí ou na sua lista, né? Vamos falar do benzeno. Ó, que diferença tem o benzeno do oxigênio? Benzeno também é apolar, também faz interações DI-DI. Acontece que o benzeno é uma molécula maior. Quando as moléculas são maiores, as interações de polo instantâneo estão em maior quantidade ou são mais intensas. Isso também pode ser explicado por peso molecular, né? O benzeno tem maior peso molecular do que o oxigênio. Isso faz com que as interações DI-DI dele sejam um pouco mais fortes do que do oxigênio gasoso. Então, para o benzeno você vai colocar assim, coloca lá na folha de resposta. Para o benzeno, apesar de suas moléculas também serem apolares, seu peso molecular é maior e suas interações de polo instantâneo e de polo induzido são mais intensas, o que justifica o seu estado físico líquido à temperatura ambiente. Beleza? É isso que você vai escrever. Agora vamos falar do catecol. Aí você vai terminar a sua resposta assim, ó. Falando do catecol, então, para o catecol, as hidroxilas presentes em suas moléculas tornam essa substância capaz de realizar ligações de hidrogênio entre elas. Por isso, seu ponto de ebulição é elevado, o que justifica seu estado físico sólido à temperatura ambiente.
Beleza? Aí morreu a resposta dessa questão número 2. Veja que é uma questão da UFG, segunda fase, portanto é uma questão de altíssimo nível. Beleza? Vamos lá para a questão número 3, ó. A questão número 3, ela diz aí o seguinte, questão 3 é da PUC. Enunciado, beleza, fala o seguinte, ó. A congelação da água na superfície dos países frios ocorre por quê? Qual o fenômeno que ele está mencionando? A congelação, ó, congelamento, né, ou congelação, não é errado falar congelação não, tá? Congelação da água nas superfícies dos países frios. Ocorre por quê? Aí ele pergunta, ruptura de ligações termomoleculares, ruptura de ligações intermoleculares, formação de ligações, não sei o quê, formação de ligações. Tá, para você entender essa questão, e esse assunto, embora simples, é importantíssimo, eu trouxe aqui um diagrama que fala dos estados físicos. Veja, pessoal, como chama a mudança de sólido para líquido? Fusão. Como chama a mudança de líquido para gasoso? Vaporização. Veja, compara aqui, ó, o que você está vendo de moléculas, se essa substância for a água, né? Veja que as moléculas de água no estado sólido estão muito fortemente unidas. Quando passa para o estado líquido, elas estão unidas, mas não tão fortemente quanto no estado sólido. E quando você passa para o estado gasoso, a gente percebe que as moléculas estão soltas, estão afastadas. Tanto é que o grau de liberdade de movimentação das moléculas no estado gasoso é muito maior do que no estado líquido e no estado sólido. Isso acontece por quê? Isso acontece porque quando a mudança de estado ocorre nesse sentido, que sentido? Do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, nesse sentido ocorrem rupturas, ó, rupturas ou quebra, né? De quê? De interações intermoleculares. No caso da água, né, são pontes de hidrogênio. Vou até colocar aqui, ó, ligações de hidrogênio. No caso da água, para outras substâncias vai depender, você vai ter que analisar. Mas o importante é você entender o seguinte: mudanças de estado que afastam as moléculas, que deixam as moléculas mais livres, só acontecem por causa de rupturas de interações intermoleculares. Então, sólido para líquido quebra a ponte de hidrogênio, no caso da água, líquido para gasoso quebra mais ainda. Se por acaso a mudança de estado acontecer no sentido inverso, ó, de gasoso para líquido ou de líquido para sólido, então seria nesse sentido inverso aqui, ó, você vai ter a formação das mesmas interações intermoleculares. Então, as mudanças de estado físico, elas só acontecem porque quebram interações intermoleculares se as moléculas estiverem se afastando, ou formam interações intermoleculares se as moléculas estiverem se aproximando, tá certo? Então, olha aqui, ó, ele perguntou: a congelação da água na superfície dos países frios ocorre pela ruptura de ligações intermoleculares. Ora, são rupturas, está falando congelação, peraí, congelação é aqui, ó, de líquido para sólido. Eu já estava analisando errado aqui, ó. De líquido para sólido, ele está falando dessa mudança de estado aqui, ó. Mudança de estado de líquido para sólido. Então, você tem a formação de interações intermoleculares. Então, não é ruptura, não é ruptura. Formação de ligações intermoleculares? Sim, isso aqui está verdadeiro. Formação de ligações intramoleculares? Não, intra está errado. O que são as intramoleculares? As ligações covalentes, né? Formação de ligações intramoleculares e intermoleculares? Intra não, só intermoleculares. Portanto, para essa questão, resposta está aqui, ó, na letra C. Beleza? Bom, antes da gente ir para a questão 4, já vou colocar a questão 4 aqui, mas antes da gente começar a responder a questão 4, quero perguntar uma coisa para você. Primeiro, se você chegou um pouco atrasado, não viu eu falar isso no começo da nossa aula, esse material, essas questões, elas estão em PDF, de graça para você baixar num link que eu tenho de um grupo do Instagram, certo? Um grupo que eu coloco só para os alunos baixarem esse material. Aliás, Instagram não, Telegram, falei errado. Então, clica no link aqui embaixo, aqui tem um link para você, você vai lá e procura assim, ó, revisão
primeira série, é um arquivo em PDF. Baixa ele de graça, abre, imprime e você consegue acompanhar as questões. Segunda informação que eu queria pedir para você é o seguinte: se eu estou te ajudando, se esse vídeo está sendo útil, se você acha que esse vídeo está sendo útil para você, dá um like aqui, clica para mim por favor, ajuda a divulgar o canal, ativa no sininho, se inscreve. Sempre que eu publicar algum tipo de material para ajudar você a ter um melhor desempenho na sua escola, você vai ficar sabendo e vai conseguir acompanhar, beleza? Então vai lá, clica aí, me ajuda a divulgação do canal. Vamos para a questão número 4? A questão número 4 diz o seguinte, ó. O elemento bromo, aqui ele está falando do bromo, apresenta massa atômica 79,9. Veja que a gente já mudou de assunto. Supondo que os isótopos 79 e 81 tenham massas atômicas em unidades de massa atômica exatamente iguais aos seus respectivos números de massa, qual será a abundância relativa de cada um dos isótopos? O que ele perguntou? A abundância na natureza. Ou seja, ele quer saber quantos por cento dos átomos de bromo são massa atômica 79, quantos por cento dos átomos de bromo são massa atômica 81. Então aqui, ó, eu coloquei uma tabelinha, onde eu vou colocar na primeira linha da tabela os isótopos do bromo, e na segunda linha eu vou colocar a abundância ou a porcentagem relativa. A abundância relativa. Quais são os isótopos? É o bromo de massa atômica 79, número de massa 79, e é o bromo de número de massa 81, ok? E ele fala no enunciado da questão que a massa atômica do elemento químico bromo, elemento químico é o conjunto, né? Bromo, vale, olha aqui, ó, 79,9 unidades. É esse valor aqui, ó, esse valor que ele deu, que é o valor que você encontra lá na tabela periódica, tá certo? Então ele quer saber a abundância, quer saber a porcentagem de cada um desses isótopos. Eu vou chamar a abundância do isótopo 79, eu coloquei 7A aqui. Por que eu coloquei 7A? O professor está ficando doido, olha só, 79 aqui, né? Eu vou chamar a abundância do isótopo 79 de X%. E do isótopo 81 de Y%, beleza? Você sabe quanto vale o X? Não, não sei. Você sabe quanto vale o Y? Também não sei. Mas se você somar X e Y, quanto é que tem que dar isso? 100%, não é? Então, ó, eu sei que, vou até colocar de azul agora, mudar de cor aqui, ó. Eu sei que X mais Y dá o total de átomos de bromo na natureza, ou seja, isso aí vai dar 100%, beleza? A gente vai precisar dessa equação daqui a pouquinho, vou chamar essa equação de equação 1, ok? Além disso, como se determina a massa atômica de um elemento químico? No caso aqui, a massa atômica do bromo. Se nós temos dois isótopos, ó, um isótopo 79 e um isótopo 81, para determinar a massa atômica do bromo, você vai somar dois termos. Então, vou colocar aqui o primeiro termo e vou colocar aqui o segundo termo. O que a gente coloca em cada termo? No primeiro eu vou colocar o número de massa dele, que é 79 vezes a porcentagem dele na natureza, que é X%, ou seja, X sobre 100. Beleza? No segundo termo aqui, eu vou colocar o número de massa dele, que é 81, vezes a porcentagem na natureza, que é Y%. Tudo bem? Quanto vale a massa atômica do bromo? Esse valor aqui, ó, é 79,9. Então, substituindo, eu vou seguir aqui na frente, ó. Substituindo, 79,9 é igual a... Aqui, 79x sobre 100, ó. Aqui vai dar 79x sobre 100 mais... Aqui deu 81y sobre 100. 81y sobre 100. Certo? Vamos desenvolver essa expressão matemática aí. Ó. Dá para desenvolver? Dá. Olha o que eu vou fazer. Ó. O primeiro termo está dividido por 100. O segundo termo também está dividido por 100. Então temos um denominador comum. Concorda? Olha o que eu vou fazer. Eu vou reescrever essa expressão assim. Ó. 79,9 é igual a... Olha só. Aqui. 79x mais 81y, tudo isso dividido por 100.
Concorda comigo que eu posso passar o 100 lá para o outro lado multiplicando? É isso que eu vou fazer. Então vai ficar assim, ó, 79,9 vezes 100 é igual a 79x mais 81y. Tudo bem? Multiplica aqui, ó. Quanto dá 79,9 vezes 100? Anda com a vírgula duas casas, né? Uma, duas casas, então vai dar 7.990. Então aqui deu 7.990 é igual a 79x mais 81y. Tudo bem? Bom, do jeito que está aí, essa expressão não dá para desenvolver mais. Eu vou chamar essa equação que a gente obteve aqui de equação 2. Qual que é o meu objetivo? É calcular a porcentagem dos isótopos, o valor x e o valor y. Acontece o seguinte, a expressão 2, essa expressão aqui, estou colorindo de amarelo, ó, a expressão 2, ela contém duas incógnitas. Quais são elas? O x e o y. Não dá para você resolver uma expressão com duas incógnitas. Para resolver duas incógnitas, você precisa de duas expressões. Eu tenho duas expressões? Sim, eu tenho duas expressões. A primeira é aquela equação 1 que eu falei para vocês. Como eu tenho duas equações, duas incógnitas, isso é um sistema possível determinado, então dá para resolver. Como é que eu vou resolver isso aí, Ronald? Eu vou fazer o seguinte, ó, presta atenção agora. Eu vou pegar aqui a expressão 1 e vou passar o y lá para o outro lado negativo. Vai ficar assim, ó, vou colocar aqui embaixo, vai ficar assim, ó. X é igual a quanto? É igual a 100 menos y. Então, meninos, veja, o que é x? Ora, x é o mesmo que 100 menos y, concorda comigo? Então, na equação 2, aonde eu tenho aqui o x, eu vou substituir por 100 menos y. E aí eu consigo desenvolver e resolver essa questão. Quer ver como é que faz? Vou colocar aqui embaixo, ó. Repete a expressão 2, ó. 7.990 é igual a 79x, quem é x? Vou deixar o espaço aqui, mais 81y, né? O que eu vou colocar aqui, ó? O valor de x. E qual é o valor de x? O valor de x é 100 menos y. Então, vamos colocar aqui, ó, 100 menos y. Então, veja que agora essa expressão ficou toda em função de y. Agora dá para resolver. Como é que eu faço? Faz a distributiva aqui, ó. Faz a distributiva aqui primeiro, para começar a resolver a questão. Bom, distribuindo ali, a expressão matemática fica assim, ó. 7.990 é igual a 79 vezes 100, dá 7.900, menos 79 vezes y, 79y, mais 81y. Beleza? Passa 7.900 para o outro lado negativo. Vai ficar assim, ó. 7.990 menos 7.900. Veja que eu estou fazendo devagarzinho para você entender o passo a passo. É igual a 81y menos 79y. Certo? Quanto dá 7.990 menos 7.900? Dá 90. Então aqui, ó, 90 é igual a... Quanto dá 81y menos 79y? 2y é igual a 2y. Passa o y dividindo, aliás, passa o 2 dividindo, né? Aqui, ó, vai dar 90 sobre 2. Ou seja, esse valor y deu 45. 45 o quê? 45%. Então, eu acabei de descobrir que essa porcentagem aqui do isótopo 81 corresponde a 45%. Logo, essa porcentagem aqui, que eu estou chamando de x, vai corresponder a quanto? A 55%. Então, nós acabamos de descobrir a abundância relativa de cada um dos elementos químicos. O isótopo 79 está presente 55%, ó, e o isótopo 81 está presente em 45% do caso dos átomos de bromo na natureza. Por isso, a resposta está aqui na letra B, certo? Existe um equipamento
que mede essa porcentagem de cada isótopo. Esse equipamento é chamado espectrômetro de massa. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal falando sobre o funcionamento do espectrômetro de massa. No final eu vou deixar um link aqui para você assistir esse vídeo se você quiser. É só clicar lá, vai direcionar você direto para o vídeo, para a videoaula onde eu explico como funciona o espectrômetro de massa. Caiu uma questão difícil, muito bem feita na Unesp sobre esse assunto, certinho? Vamos lá para a nossa última questão na revisão de hoje. Olha só, nossa última questão, ela também é uma questão de cálculo ou determinação de massas atômicas. Só tem duas formas de se cobrar massas atômicas de vocês. Eu coloquei uma questão de cada, porque são questões que cobram formas diferentes do mesmo assunto. Aí, o enunciado da questão fala o seguinte, ó. Em 1815, o médico inglês William Proust formulou a hipótese de que as massas atômicas de todos os elementos químicos corresponderiam a um múltiplo inteiro da massa atômica do hidrogênio. Já está comprovado que o cloro, então ele está falando do cloro, o cloro possui apenas 2 isótopos e que sua massa atômica é fracionária. Os isótopos do cloro de massa atômica 35 e 37 estão presentes na natureza, respectivamente, nas porcentagens de quanto? Bom, ele está perguntando de novo dos isótopos do elemento químico cloro. Então nós temos 2 isótopos do elemento químico cloro e eu quero saber a abundância de cada um deles na natureza. Veja, ele disse para a gente que existe o cloro 35 e o cloro 37. Então vou colocar aqui, ó, o cloro 35 e o cloro 37, né? Quanto vale a abundância do cloro 35? Não sei, vou chamar de X%. Quanto vale a abundância do cloro 37? Não sei, vou chamar de Y%. Percebeu que é uma questão igualzinha à questão anterior? Mesma coisa, mesma forma de resolver. Só que você precisa, para resolver essa questão da UERJ, de uma tabela periódica, porque você precisa ir lá na tabela periódica e consultar a massa atômica do elemento químico cloro. E se você consultar a massa atômica do elemento químico cloro, isso é um dado que você precisa para resolver a questão, ela vai dar 35,5 unidades de massa atômica. Pronto, agora você tem todas as informações necessárias para resolver a questão. Vamos lá. Você sabe que X mais Y tem que dar 100%, né? Vamos chamar isso aqui de equação 1. E a equação 2, como é que eu determino a massa atômica do elemento químico cloro? Ora, soma a contribuição de cada um dos isótopos para o resultado final, né? 35, ó, 35 vezes a porcentagem dele na natureza, que é X%, mais número de massa 37, vezes a porcentagem na natureza, que é Y%. Ok? Vamos desenvolver? Quanto vale esse valor aqui? 35,5. Então tá lá, substitua. 35, opa, ó. 35,5 é igual a... Aqui, deu 35, ó. 35x sobre 100 mais 37y sobre 100, né? Passa o 100 para o outro lado dividindo. Agora eu vou fazer um pouco mais rápido, porque você já viu a resolução de uma questão muito igual, né? Passa o 100 para o outro lado multiplicando. Ó, vai ficar assim, ó. 35,5 vezes 100 é igual a 35x mais 37y. Beleza? 35,5 vezes 100 anda com a vírgula duas casas. Vai dar 3.550, que é igual a 35x mais 37y. Essa é a equação 2 que a gente obteve semelhante à questão passada. O que eu vou fazer agora? Partindo da equação 1, passo y para o outro lado. Fica assim, ó, x é igual a 100 menos y. Se x é igual a 100 menos y, então olha o que eu vou fazer. Aonde existe aqui x, eu vou trocar por quem ele é. E quem ele é? 100 menos y. Só substitui e segue. Então olha aqui, ó, 3.550
550 é igual a 35x, mas quem é x? 100 menos y, mais 37y. Distribui aqui, ó, faz a distributiva de novo, aqui, ó, faz a distributiva. Vai ficar assim, ó, desenvolvendo. 3.550 é igual a 35 vezes 100, 3.500, menos 35 vezes y, 35y, mais 37y, certo? Continua desenvolvendo, ó. Isso aqui vai passar para o outro lado negativo. Então, ficou 3.550 menos 3.500. Isso vai dar 50, que é igual a 37y menos 35y, 2y. Portanto, resolvendo isso aqui, ó, esse y vai dar quanto? Vai passar o 2 dividindo, né? Portanto, nós descobrimos que y deu 25%. Ou seja, o que foi que nós acabamos de descobrir? Que a porcentagem do cloro 37 é 25% na natureza. Se você levar o cloro no espectrômetro de massa, ele vai fazer essa medida. E a porcentagem do elemento X, do X 35 de massa atômica, vai ser 75%. Então, nós temos aqui 75% do cloro 35 e 25% do cloro 37. Por isso que a resposta está aqui na letra C para essa questão. Beleza, meninos? Então, aqui eu encerro a nossa revisão para essa prova de primeira série, né, do ensino médio. Eu falei sobre interações intermoleculares e determinação de massa atômica. Fiz uma revisão com questões de vestibulares importantes do Brasil inteiro. Mais uma vez, vou deixar aqui o link para a aula sobre espectrômetro de massa, como ele funciona. E se você gostou, se você curtiu, se você entendeu, se eu te ajudei, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, ajuda a divulgar. É importante para você, porque eu te ajudo. É importante para mim, porque você me ajuda. Beleza? Tchau, tchau. Espero que tenha gostado. Aguardo você então para a próxima questão. Ah, e uma coisa. Boa prova para você. Tchau, tchau.